Tudo se inicia quando Marina se despede de Gabriel e Éder com um aperto no peito. O olhar de Gabriel, perdido e ferido, a acompanha até que ela desaparece de vista. O menino sente o coração se partir, e o silêncio ao redor parece pesar mais do que qualquer palavra. Ele tenta disfarçar a dor, mas é inútil. O vazio da partida de Marina o deixa abalado, como se algo importante tivesse sido arrancado dele. Enquanto isso, Estrela conversa com Mercedes e as irmãs. Ela conta que Sérgio ligou para Azul, mas a menina bloqueou o número, com medo de se envolver. Estrela teme que a filha sofra com isso, que reabra feridas antigas. Brisa tenta convencê-la de que Azul merece conhecer o pai, mas Estrela é firme. Diz que isso está fora de questão, não quer os dois juntos de jeito nenhum. Mercedes apoia, lembrando que todas remam para o mesmo lado, e se essa é a decisão de Estrela, assim será. Algum tempo depois, Valentim procura Perla. Está decidido a conversar, mas antes que possa falar, Mercedes chama a moça. Ela pede que ele espere e deixa o celular sobre a mesa. Curioso, Valentim não resiste e o pega. Ao ouvir o áudio de Oliver, o mundo dele parece parar. Oliver revela que Pascoal e Valentim o pressionaram para contar quem é o amor impossível de Perla e teme que Pascoal descubra que essa pessoa está muito próxima. Confuso, Valentim se pergunta se é ele mesmo. Quando Perla retorna, nota o semblante dele e pergunta por que está com aquela expressão estranha. Na pensão, Estrela deseja a Marina toda a felicidade do mundo nessa nova fase. Quer que ela encontre as respostas que busca sobre seu passado. Se não conseguir, que recomece ali mesmo, no povoado. Marina sorri emocionada, agradecida pelas palavras sinceras, como se nelas encontrasse um pequeno consolo. De volta em casa, Valentim está inquieto. Ele olha para Perla e confessa, com voz trêmula, que ela é uma garota incrível. Os dois se aproximam, e por um instante o ar parece parar entre eles. Mas Valentim recua de repente. Diz que quem precisa dela é seu amigo. O constrangimento toma conta do ambiente. Perla, sem entender, pergunta se ele foi até ali só para isso. Ele confirma e pede apenas que ela não machuque o amigo. Ela garante que está sendo sincera, e ele, com um olhar melancólico, se despede e vai embora. Mais tarde, Estrela conversa com Terezinha, preocupada com Érica. A amiga comenta que ela ainda não superou o término com Fabian. Achava que ele pediria sua mão, mas o pedido nunca veio. Já faz mais de um mês, e a ferida ainda sangra. Estrela confirma que o fim aconteceu antes de ela chegar ao povoado. Ela decide ir embora, mas a expressão inquieta de Terezinha revela uma ponta de desconfiança. Logo depois, Estrela encontra Oliver e Nemésio. Eles contam que o motor do barco estragou. Estrela não entende como isso pode ter acontecido, e Nemésio, irritado, diz que Oliver anda distraído demais, pensando em namoradinhas e esquecendo o trabalho. A discussão cresce, mas Estrela corta o clima, lembrando que agora o problema já existe e precisam pensar em como resolver. Nemésio diz que podem pedir outro motor, mas só chegará no dia seguinte. Estrela suspira, lembrando que o Sr. Genaro foi claro, ela não pode falhar com as entregas. Enquanto isso, na cidade, Yasmin observa Fabian do lado de fora da casa. O coração dela dispara, e comenta com Xavier que ele ainda não foi embora. O rapaz pergunta por que ele não entra, mas Yasmin prefere assim, distante. Pede algo para se acalmar, mas Xavier pede que ela se controle e promete deixar o que ela quer escondido no banheiro, para ninguém desconfiar. Pouco depois, Gonçalo se aproxima da neta. Com ternura, diz que ela pode contar com ele para qualquer coisa, mas principalmente com o pai. Yasmin reage na defensiva, dizendo que não quer.
Gonçalo insiste que o pai a ama, que só está lá fora dando o espaço que ela precisa. Ela o encara com raiva e diz que o odeia, saindo sem olhar para trás. Lá fora, Érica se aproxima de Fabian. Ela mente dizendo que Yasmin está muito mal, que até a abraçou dizendo que, se ele voltar com ela, poderá vê-la como uma segunda mãe. Fabian agradece pela ajuda, mas é firme, eles não vão reatar. Érica insiste, dizendo que só ele não percebe que nasceram um para o outro. Fabian perde a paciência e pede que ela pare. Lembra que ela contou à Estrela que os dois ainda estavam juntos, e Érica pergunta o que importa a opinião de Estrela. Ele responde que não quer que ela faça as pessoas acreditarem que há algo entre eles. Érica, ferida, retruca dizendo que ele gosta dela. Fabian tenta negar, mas ela o encara e manda que ele diga olhando em seus olhos. Ele respira fundo e admite, gosta dela, mas de outra forma. Diz que está se apaixonando, e o nome que não diz pesa mais do que qualquer palavra. A raiva toma conta de Érica. Ela o chama de hipócrita, dizendo que sempre o apoiou com Yasmin, que o aconselhou, que se preocupou. E é assim que ele paga? Fabian diz que nunca pediu nada disso, que até pediu para ela não se meter. Érica grita que tudo é culpa de Estrela, aquela mulher que chegou ao povoado como uma víbora. Fabian rebate, dizendo que isso é mentira. Estrela sempre respeitou a amizade das duas. Ele confessa estar decepcionado, não com Estrela, mas com ela, que deixou todos acreditarem em um relacionamento que nunca existiu. O celular de Fabian toca. Érica ironiza, dizendo que deve ser Estrela o perturbando. Ele pede que ela não diga isso. Ela se afasta furiosa, e ele atende. Do outro lado, Estrela pergunta como estão as coisas. Ele conta sobre a morte da avó de Yasmin. Ela, em seguida, explica o que houve com o motor e pergunta se ele pode alugar um barco para ela. Fabian aceita, mas impõe um preço, um jantar, com aquele prato delicioso que comeu na casa dela. Estrela ri, aliviada, e aceita o trato. Enquanto isso, Valentim conversa com Pascoal. Conta que ainda não descobriu quem é o amor de Perla, mas garante que ninguém no povoado é tão bom quanto ele. Promete ajudá-lo a conquistá-la, e Pascoal se enche de esperança, acreditando que o destino finalmente pode sorrir para ele. De volta ao velório, Gabriel chega e encontra Fabian. O amigo desabafa, dizendo que Yasmin o culpa pela morte da avó. Confessa que tudo o que quer é abraçá-la, sentir que ela ainda é sua filha. Gabriel o encoraja a fazer isso, a não deixar o orgulho vencer. Fabian hesita, teme piorar as coisas, mas Gabriel insiste, lembrando que ele é o pai dela. Depois de alguns segundos de silêncio, Fabian respira fundo, concorda e entra junto com o amigo, determinado a enfrentar o que vier. Yasmin está em prantos. Quando vê Fabian se aproximar, o desespero toma conta dela. Grita que não o quer ali, que ele vai embora. Fabian, com o olhar cheio de dor, insiste em abraçá-la e murmura que ela é sua filha, que a ama mais do que tudo. Mas Yasmin o empurra, tomada pela mágoa, dizendo que quando a mãe dela morreu, ele não estava lá, e que agora é tarde. O rancor transborda quando ela diz que preferia vê-lo naquele caixão no lugar da avó. Fabian chora em silêncio, diz que vai esperar lá fora se ela precisar, e declara mais uma vez que a ama, mesmo que ela não acredite, antes de sair. Do lado de fora, Gabriel o alcança e tenta consolá-lo. Diz que não imaginava que Yasmin guardava tanto rancor. Fabian, com o semblante abatido, responde que já esperava por isso, mas que, apesar de tudo, conseguiu abraçá-la e dizer o que precisava. Ele agradece pelo apoio do amigo, sentindo-se um pouco mais leve, mesmo que o coração continue apertado. No povoado, Érica encontra Azul sentada sozinha na pensão, com o olhar perdido.
Ela se aproxima e pergunta se conseguiu falar com Sérgio. Azul confirma, dizendo que contou a verdade, que é filha dele, mas a mãe chegou furiosa e a repreendeu. Érica quer saber se ela guardou o segredo das duas, e Azul garante que sim. A mulher, então, diz que conhece Estrela há muito tempo e acredita que, no fundo, ela é uma pessoa compreensiva. Está certa de que, quando a raiva passar, Estrela entenderá o desejo da filha de conhecer o pai. Na praia, Nemésio comenta com Estrela que ainda bem que Fabian emprestou o barco. Brisa, desconfiada, pergunta quanto vai custar, porque sabe que ele não faz nada de graça. Estrela sorri e responde que o preço será apenas uma refeição. Ela se afasta dos dois e vai até Marina, que observa o mar sozinha. Marina comenta que está aproveitando um momento calmo, antes da chegada dos clientes, e conta que Azul está com Terezinha. Elogia Estrela, dizendo que ela criou uma filha doce e educada. Estrela agradece e pergunta como ela está. Marina desaba, dizendo que se sente mal por lembrar da gravidez e não saber o que aconteceu com o filho, se está vivo, se está em perigo ou se acredita ter sido abandonado. Estrela a abraça com carinho e diz que o amor de uma mãe é o maior que existe, e que esse amor sempre encontra o caminho de volta. Enquanto isso, Fabian comenta com Gabriel que Brisa ficou furiosa quando soube que ele e Marina passaram a noite juntos naquele lugar. Fabian, curioso, pergunta se aconteceu algo entre eles. Gabriel tenta negar, mas logo desiste. Diz que, sim, chegaram a se aproximar, quase se beijaram, mas que nada realmente aconteceu. Garante que ama Brisa e vai se casar com ela. Fabião escuta atento e diz que ele deve pensar com o coração, porque casar-se com uma mulher enquanto pensa em outra é o pior erro que um homem pode cometer. Gabriel afirma que o que sente por Marina foi apenas confusão, e que seu futuro está com Brisa. A noite cai, e Estrela encontra Azul olhando a foto de Sérgio. Com o coração apertado, ela pede desculpas à filha. Azul diz que quem deve desculpas é ela mesma, reconhecendo que errou. Estrela entende, diz que sabe que a filha não agiu por mal, mas agora já sabe que, se quiser saber algo sobre o pai, deve conversar com ela. Azul confessa que sente vontade de conhecê-lo, mesmo sabendo que ele não quis ser pai. Estrela responde com doçura, dizendo que ela tem tempo para decidir se realmente quer isso, e que, aconteça o que acontecer, vai estar ao lado dela para sempre. Nesse momento, Mercedes chega sorridente e diz que trouxe uma surpresa. Éder aparece, animado, dizendo que vai dormir ali porque o pai e Brisa sairão para jantar. Azul vibra de alegria com a companhia dele. Do outro lado, Fabian fala ao telefone com Gonçalo, agradecendo por cuidar de Yasmin enquanto ele se ausenta. Pouco depois, Estrela chega com o prato que ele havia pedido. Fabian sorri e diz que estava brincando, mas a convida para jantar com ele. Estrela hesita, dizendo que talvez não seja o momento certo. Ele insiste, dizendo que às vezes o certo é aproveitar o agora. Estrela reflete por um instante e aceita o convite. Os dois entram juntos, enquanto Érica, de longe, os observa com os olhos cheios de fúria. Em outro lugar, Brisa se surpreende com o jantar preparado por Gabriel. O ambiente é iluminado por velas, e o clima é leve. Ela pergunta se ele está tentando pedir perdão por algo, e ele sorri dizendo que não. Confessa que tem andado distraído, mas quer se concentrar neles, no amor que estão construindo. Brisa o encara e diz que a distração dele tem nome, Marina. Gabriel suspira e afirma que ela já foi embora, o que a deixa aliviada. Ele diz que o foco agora deve ser o relacionamento deles e a família que querem formar. Brisa se emociona, dizendo que é a mulher mais feliz do mundo por ouvir isso. Enquanto isso, Fabian e Estrela jantam. Ele conta sobre o velório e a forma dura com que Yasmin o tratou. Estrela o aconselha a dar tempo,
dizendo que a dor da menina precisa de espaço para se curar. Fabian concorda. Em seguida, ele pede que ela conte um pouco sobre o que anda enfrentando. Estrela fala que Azul tentou falar com o pai, o que trouxe de volta lembranças amargas. Fabian pergunta há quanto tempo não o vê, e ela revela que ele nunca conheceu a menina. Conta que, quando engravidou, Sérgio lhe deu um cheque para se livrar do bebê, mas ela rasgou em pedaços e decidiu criar a filha sozinha. O que para ele era um problema, para ela virou a razão de viver. Fabian, emocionado, diz que não entende como um pai pode negar um filho, quando tudo o que ele quer é estar perto do seu. Estrela sorri e toca a mão dele, dizendo que é porque Fabian é um bom homem e um bom pai. Ele retribui o gesto, dizendo que ela é uma mulher admirável. Os dois se olham por um instante, um silêncio cheio de emoção paira entre eles. Estrela, nervosa, recua a mão e agradece, dizendo que ele parece até uma pessoa melhor do que quando se conheceram. Fabian ri, dizendo que sente o mesmo, e que agora a admira pela força que tem como mãe e como mulher. Para quebrar o clima, Estrela ergue a taça e propõe um brinde, pelos filhos que amam tanto. Enquanto isso, Valentim encontra Oliver e diz que passou o dia inteiro pensativo. O olhar é sério, quase desafiador. Ele pede que o amigo seja sincero e diga se é dele que Perla gosta. A pergunta cai como um raio. Oliver fica sem reação, o corpo tenso, incapaz de disfarçar o impacto. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, deixe seu like e se inscreva no canal.